Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados 2020, o canal que foi criado para ensinar contabilidade de maneira prática e objetiva. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar na nossa oitava videoaula sobre imposto de renda pessoa jurídica. Na aula passada, aula 7, falei sobre os requisitos de dedutibilidade de despesas, previsto no artigo 311 do Regulamento do Imposto de Renda, RIR 2018, conjuntamente com o artigo 13 da Lei 9249 de 1995. Então, relembrando, quais são os requisitos gerais de dedutibilidade de despesa? Necessidade, usualidade e normalidade, e que a despesa seja intrinsecamente relacionada com a atividade da sociedade. Então, isso são basicamente a regra geral de dedutibilidade da despesa. E hoje a gente vai estar falando do que, gente? Vai falar de dividendo e juros sobre capital próprio, que são o quê? Duas formas de remuneração de sócio acionista, E por que a gente vai falar de juros sobre capital próprio, E diferenciador de dividendo, Como eles são duas formas de remuneração do sócio acionista, e os juros eles geram o quê? Geram uma despesa, Uma despesa que ela pode ser dedutível da base de cálculo do imposto de renda, só que essa despesa tem que obedecer o quê? Requisitos de dedutibilidade. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, primeiramente, o que é o dividendo, gente? Dividendo, ele o que é? É um direito essencial do acionista, E decorre do quê? Pelo fato de ser sócio, ou acionista de uma sociedade. Então, o fato de eu ter essa participação societária, ser sócio acionista da sociedade, essa ação, essa cota me distribui frutos, que é o dividendo, que é o lucro que a sociedade pode gerar. Então, na demonstração de resultado, vamos ver agora, o que ela tem, Você tem as receitas e as despesas, da sociedade. Começa com as receitas principais, E depois vão para as receitas não tão principais, que são as receitas não operacionais. Então, e a última linha lá da demonstração de resultado, que é depois da deduzir as participações, depois de deduzir a despesa de imposto de renda, despesa de contribuição social sobre o lucro, que é o lucro líquido. E esse lucro líquido, que é o quê? Que é o passivo de distribuição para o sócio acionista, Então, vejam, o dividendo e o lucro, antes de chegar na mão do sócio acionista, o que ele fez? Ele sofreu a tributação do imposto de renda, ele sofreu a tributação da contribuição social sobre o lucro. Então, é a última linha da demonstração de resultado. E esse dividendo hoje, quando ele é distribuído, o que ele é? Ele é isento, de tributação por força do artigo 10 da Lei 9249, Então, o dividendo, o que ele é? O lucro, ele é, do ponto de vista societário, com base no artigo 109 da Lei 6.604/76, é o direito essencial do acionista, ou seja, é um direito que eu tenho pelo fato de ser sócio e ter aquela participação societária, E está previsto, na Lei das SAs, no artigo 201 a 205 da Lei 6.404/76, E a questão tributária, o que aconteceu, O dividendo, ele foi tributado de 89 até 1995, Então, de 89 até 1992, ele sofreu a tributação do ILL, E o ILL tem uma discussão se uma SA não tem tributação, porque o Supremo Tribunal Federal assim determinou, que o termo acionista é um termo inconstitucional, então somente a limitada seria a distribuição do lucro do limitado sofreria a retenção na fonte, desde que realmente houvesse a distribuição desse lucro para o sócio cotista da sociedade. Já o acionista não tem, porque o Supremo disse que esse tributo seria inconstitucional para as sociedades anônimas. Em 93, a distribuição de dividendos ela era isenta. 94 e 95, ela sofreu a tributação de 15%, então com todo o lucro gerado em 94 e 95, quando era distribuído, sofria a retenção na fonte de 15%, e a partir de 1996, por força do artigo 10 da Lei 9249 de 1995, a distribuição de dividendos continua isenta, permanece até hoje. Hoje tem um projeto de lei querendo voltar à tributação dos dividendos, mas por enquanto, na data que esse vídeo foi gravado, o dividendo ele era considerado tributado sem tributação isenta, E o lucro, tem que deixar bem claro, antes dele ser distribuído para o sócio acionista, antes do dividendo chegar na mão do sócio acionista, ele foi tributado pelo imposto de renda, a alíquota de 15% no adicional de 10% e 9% pela contribuição social sobre o lucro. Então, ele sofreu uma tributação de 34% e chegou na mão do acionista isento, do cotista isento,
E aí nós temos o quê? A segunda forma de remuneração dos acionistas, que é o juros sobre capital próprio. O que é o juros sobre capital próprio, gente? Ele foi criado pelo artigo 9º da Lei 9249 de 1995. Ele veio, né, com a justificativa de compensar a revogação da correção monetária de balanço, que era a correção que eu tinha das demonstrações financeiras até 1995, e depois ele teve alteração pela Lei 9430 de 1996, tá? Então, o juros sobre capital próprio, o que ele é? Ele é uma despesa, né? Quando ele é pago pela sociedade para o sócio ou acionista, a sociedade ela pode contabilizar isso como uma despesa. Então, se for quando ela faz a contabilização, é passivo contra despesa, né? Ou se for pagamento à vista, é caixa contra despesa, e essa despesa ela é dedutível. Só que para ela ser dedutível, ela tem respeito ao quê? Requisitos de dedutibilidade. Então, não é que eu posso pagar qualquer valor de juros sobre capital próprio. Eu tenho que pagar, o valor que eu pagar, ele deve receber requisitos de dedutibilidade. Então, são eles. Primeiro, esse valor que está sendo pago, né, tem que ter o efetivo pagamento ao crédito dos juros ao titular sócio acionista. Então, eu vou fazer o pagamento à vista ou vou provisionar ele no passivo da sociedade. Então, eu vou contabilizar como uma obrigação. Então, passivo contra despesa. Então, é caixa contra despesa ou passivo contra despesa. Segundo requisito, a sociedade tem que ter lucros, né? Esse lucro computado antes da dedução dos juros ou lucros acumulados ou reserva de lucro. Então, para eu poder fazer o pagamento do juros sobre capital próprio, qual que é o segundo requisito? Eu tenho que ter lucro. Ah, professor, mas não teve lucro, eu tive prejuízo. Eu posso pagar assim mesmo? Pode, desde que você tenha lucros acumulados ou reserva de lucros no patrimônio líquido, tá? Então, eu posso fazer. Então, o primeiro requisito, pagamento ou crédito, tá? Desse valor para o sócio, para o titular, que é o sócio acionista. Segundo, ter lucros acumulados ou reserva de lucros. E o terceiro requisito, que esse valor do lucro, reserva de lucro ou lucros acumulados, ele tem que ser superior igual ou superior ao valor de 2 vezes os juros. Tem que ter, se eu vou pagar, por exemplo, 50 de juros, eu tenho que ter no mínimo 100 de lucro. Se eu vou pagar 50 de juros, tem que ter no mínimo 100 de lucro acumulado ou 100 de reserva de lucros. Porque se eu não tiver esse valor, eu não vou poder pagar 50, eu tenho que pagar menos. Então, se eu tiver 80, por exemplo, de lucro, se eu tiver 80 de lucros acumulados ou 80 reservas de lucro, eu só vou poder pagar 40, né? E o quarto requisito, esse valor está limitado à variação da prorata dia da TJLP, tá? Então, qual que é a taxa de remuneração do juros sobre capital próprio? A variação da TJLP. Então, eu tenho que aplicar para calcular a taxa, a variação da TJLP. Segundo, eu tenho que pagar ou pelo menos creditar isso no passivo. Terceiro, ter lucro, reserva de lucro ou lucros acumulados. E quarto, esse lucro, reserva de lucro ou lucros acumulados tem que ser no mínimo, né, o dobro do valor dos juros que eu estou pagando, tá? Então, se eu preencher esses 4 requisitos legais, eu vou poder deduzir a despesa referente ao valor do juros sobre capital próprio. Então, mas se a empresa pagar um valor superior, o que vai acontecer? Ela pode? Pode, do ponto de vista societário, pode. Só que a diferença, o excesso, é considerado como uma despesa indedutível. Portanto, a empresa vai ter que adicionar a base de cálculo do imposto. Aquele exemplo que eu dei para vocês. Eu tenho lá 60 de juros, só que tenho 100 de lucros acumulados, de lucro ou reserva de lucro, eu só poderia pagar 50. Então, a dedutibilidade da despesa seria 50 e o excesso de 10, que eu estou pagando a mais, vou ter que adicionar para fins de base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro. Então, esses são o quê? Requisitos de dedutibilidade, são 4. Então, pagamento ao crédito, ter lucro, reserva de lucro ou lucro acumulado. Terceiro, que esse valor de lucro, reserva de lucro ou lucro acumulado tem que ser no mínimo o dobro do valor que eu estou pagando. E terceiro, a remuneração, né, a correção, né, o índice que eu vou aplicar para esses juros é a variação da TJLP. Tá? Esses são requisitos de dedutibilidade. E qual que é a base de cálculo, né? Sobre o que incide a variação da TJLP? É patrimônio líquido. Então, eu vou aplicar
a variação da TJLP sobre o patrimônio líquido da pessoa jurídica. E esse patrimônio líquido, o que eu vou considerar no patrimônio líquido? É capital social, reservas de lucros e de capital, prejuízos acumulados e ações em tesouraria. Então, esses são os valores que eu tenho que computar. Não vou computar a reserva de reavaliação nem o ajuste de avaliação patrimonial, porque ajuste de avaliação patrimonial, né, para quem quer saber o conceito, tem uma aula específica sobre isso. O que ele é? Ele não representa receita ou despesa, né? Ele é uma potencial receita de despesa, portanto, ele não deve compor a base de cálculo, né? E também não vou considerar o lucro do próprio exercício, porque o lucro do próprio exercício, ele só vai compor patrimônio líquido quando, gente? Quando virar o exercício. Então, dentro do próprio ano, não. Ele só vai poder computar no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Então, o lucro de 2020, ele só compõe o patrimônio líquido quando? Em 1º de janeiro de 2021. Antes disso não, porque eu não fechei o resultado ainda. Eu não fechei a demonstração de resultado, portanto não posso computar dentro do patrimônio líquido para fim de apuração do valor da TJLP. E não, também devo considerar as mutações que sofreu o patrimônio líquido, distribuição de dividendos, redução aumento de capital e outras coisas mais que a legislação assim o determina, tá? Esse valor que está sendo pago, né? Esse valor que está sendo pago para o sócio acionista, a título de juros sobre capital próprio, vai sofrer uma retenção na fonte a alíquota de 15%, tá? Então tem uma retenção na fonte, a alíquota de 15%, né? Então, algumas pessoas até são induzidas a erro dizendo, mas o dividendo não sofre tributação. O juros sobre capital próprio sofre tributação de 15%, então é mais vantajoso pagar dividendo. Não é, porque lembra, dividendo, antes de chegar na mão do sócio acionista, ele foi tributado a alíquota de 25% de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro. Já o juros sobre capital próprio foi tributado só uma alíquota de 15% na fonte, né? Então, dependendo do beneficiário, é mais vantajoso receber juros sobre capital próprio ao invés de dividendo, né? Esse imposto que o pagamento dos juros sofre, o que ele é para o beneficiário? Então, se é beneficiário da pessoa jurídica, é uma antecipação do imposto de renda devido, então ele é contabilizado como receita na sociedade, contabilmente, né? Sofreu a retenção do imposto de renda na fonte, ele é um ativo da sociedade, eu vou poder compensar quando fechar o imposto, seja na apuração trimestral ou na apuração anual, quando chegar no dia 31 de dezembro. E se for pessoa jurídica isenta ou pessoa física, ele é definitivo. Então, sofre a retenção do imposto de renda na fonte a 15%, e esse rendimento tem uma tributação exclusiva de fonte. Então, um rendimento de tributação exclusiva, que nem rendimento de aplicação financeira de renda fixa. Quem está recebendo, para quem está pagando, o que ele é isso para a sociedade? É uma despesa financeira, tá? Então, para o pagador é uma despesa financeira, portanto ele é dedutível da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, desde que respeite os requisitos de dedutibilidade. E para quem está recebendo é uma receita financeira. Então, quem está recebendo juros sobre capital próprio é uma receita financeira. E para quem está recebendo, existe uma discussão, né? Ou seja, qual que é a natureza jurídica desse juros sobre capital próprio? Ele é receita financeira ou ele é dividendo, né? Porque se ele é dividendo, ele seria isento, portanto ele não sofreria tributação da base de cálculo do imposto de renda, né? Nem da contribuição social sobre o lucro, porque dividendo tem a previsão expressa de não tributação. E também não seria tributado para PIS/COFINS, né? Porque o dividendo também não é tributado para o PIS/COFINS, né? Então, existe essa discussão. Se a gente pegar o posicionamento do Banco Central do Brasil e da CVM, eles entendem que tem natureza de dividendo, né? Mas, que a Receita Federal do Brasil fala, né? Isso é um posicionamento societário, não é tributário. Para a Receita Federal é receita financeira. E como receita financeira, tem que tributar para o imposto de renda, para a contribuição social sobre o lucro, para quem está recebendo, e também tem que ser tributado para PIS/COFINS. Então, tem essa discussão, né, que pode ser colocada aí pelos contribuintes, né, caso haja interesse, tá? E aí vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar, para ficar fácil
entendimento, né? E a comparação entre juros, capital próprio e dividendo. Vamos imaginar uma empresa que tem um patrimônio líquido de 40 milhões de reais, que a variação da TJLP foi 10%, e ela teve um lucro de 20 milhões, né? Então, vamos calcular o juros sobre capital próprio. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, qual que é a base de cálculo? Patrimônio líquido. Então, nesse caso, o patrimônio líquido é 40 milhões. O que eu vou utilizar como primeiro limite de dedutibilidade dessa despesa? Variação da TJLP. Variação da TJLP, 10%. 10% de 40 milhões, 4 milhões, tá? Então, qual que é o segundo requisito? Né? Que eu tenha lucro acumulado ou reserva de lucro. Nesse caso, eu tive lucro. Então, e esse lucro tem que ser o dobro do valor que eu estou pagando. Qual que é o valor que eu tenho que eu posso pagar pelo limite da TJLP? 4 milhões. Eu tenho 20 resultado, então eu posso pagar até 4 milhões de juros sobre o capital próprio nesse exemplo que eu estou dando aqui. Então, isso pode ser considerado o quê, gente? Uma despesa para a sociedade. Então, ela vai ser contabilizada como despesa. Então, vamos pegar aqui a demonstração de resultado, comparando. Então, eu tenho lá um lucro de 20 milhões, né? Eu vou poder contabilizar uma despesa de uso do capital próprio de 4 milhões, eu vou ter um resultado de 16 milhões, se eu não contabilizar nada, eu vou ter um lucro de 20 milhões, e esses 16 milhões vai ser tributado, né, pela contribuição social sobre o lucro, pelo imposto de renda, né, adicional, vai ter uma carga tributária de mais ou menos quase 5 milhões e meio, e vai sobrar líquido para o acionista ali, para o cotista, 10 milhões e meio. Já no dividendo, ele não teve a despesa, ele vai gerar uma base de cálculo de 20 milhões, porque eu não tive nenhuma adição, nenhuma exclusão, né? Eu vou ter mais ou menos 6 milhões e 800 de tributação, de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, e vai sobrar 13 milhões de dividendo para distribuir para o sócio acionista. Se eu analisar somente esse cenário, o que é mais vantajoso? Pagar dividendo ou juros sobre capital próprio? Dividendo, né? Porque vai sobrar mais para o sócio acionista. Só que eu não posso esquecer que eu paguei para o sócio acionista 4 milhões de reais. Então, isso já chegou na mão do acionista, né? Então, esse valor saiu da sociedade antes da distribuição de dividendos. Então, se eu analisar os valores em conjunto, o que vai acontecer? Eu tive 13 milhões de dividendos à disposição do sócio acionista e 10 milhões e meio de dividendos para quando eu paguei juros sobre capital próprio. Só que chegou 4 milhões antes, né? Esses 4 milhões sofreu uma retenção na fonte de 15% e sobrou, portanto, 13 milhões 984 para o sócio acionista. Então, se eu comparar no final as duas remunerações, veja, a coluna só do dividendo, o acionista recebeu só 13 milhões. Na coluna do juros do capital próprio, ele recebeu 13 milhões 984. Então, ele teve uma vantagem recebendo o juros do capital próprio, né? Então, neste caso, o juros do capital próprio ficou mais vantajoso. Então, o sócio acionista recebeu mais dinheiro. É lógico, se for um sócio acionista, né, pessoa jurídica, os 4 milhões ele vai ser tributado, né, na pessoa jurídica, e aí tem que fazer o cálculo. Mas se ele for um beneficiário da pessoa física ou uma entidade isenta, é muito mais vantajoso. Então, fazendo uma análise, é muito mais vantajoso pagar juros do capital próprio do que pagar dividendo, porque a sociedade que está pagando, ela tem um benefício maior porque ela vai acabar pagando menos imposto de renda e menos contribuição social sobre o lucro. E o sócio acionista, ele vai ter um valor final para receber bem maior do que estivesse recebendo só dividendo, tá, gente? Então, é isso que eu queria falar na aula de hoje, falar da questão do dividendo, né, e diferenciar do pagamento de juros do capital próprio, que o pagamento de juros do capital próprio é uma despesa, e essa despesa tem que respeitar requisitos de dedutibilidade, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve para receber os próximos vídeos. Obrigado, até a próxima.